Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está na segunda edição do nosso giro de notícias dessa quinta-feira. Vamos atualizar todas as informações do dia de hoje sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar aqui da festa que a torcida do Vasco está preparando para o sábado, para incentivar o time tanto no CT quanto no aeroporto, né? Vão ali levar os jogadores até o aeroporto. Vamos falar também sobre o Nenê, que ganhou uma premiação. Tem também entrevista do Marquinhos Gabriel falando sobre a partida de sábado, falando também sobre o momento que o Vasco está vivendo. Tudo isso depois da vinheta e você sabe, né? Antes da vinheta rodar, você deixa aquele like que é muito importante. E também se inscreva aqui no canal para ajudar a gente a bater os 150 mil vascaínos aqui. Falta pouquinho, falta pouquinho. Se inscreve aí. Se você não for inscrito, se inscreve. Se você já for inscrito, traz um amigo vascaíno, chama para cá. Vamos bater esses 150 mil vascaínos aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. E então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e já começa esse vídeo aqui perguntando se você tem o OneFootball no seu celular, porque se você não tem, você tá dando mole e eu sei que o vascaíno não dá mole, né? Vascaíno não dá mole, então baixe agora o OneFootball, lá você acompanha todas as notícias do Vascão na tela do seu celular. Você também tem a tabela atualizada da Série B do Campeonato Brasileiro, da Série A também, se você quiser saber como é que tá as coisas por lá. Enfim, é só baixar de graça, o link está aqui na descrição do vídeo, o QR Code também apareceu, você aponta a câmera do seu celular ou o seu digitalizador e baixa completamente de graça o OneFootball, parceiro do canal Machão da Gama e parceiro do Vasco da Gama. Não dá mole, meu amigo, é um baita aplicativo, recomendo, baixe agora. Bom, e hoje o Nenê, principal jogador do Vasco, né? Acho que a gente pode colocar o Nenê como principal jogador do Vasco. A gente tem o Germancano também, tem o Leandro Castan, que são outras lideranças, mas acho que o Nenê é o jogador mais identificado, né? E desde que ele chegou, ele conseguiu ali mudar totalmente o panorama do Vasco no campeonato. Se o Vasco voltou para a briga pelo acesso, foi muito por conta da chegada do Nenê, que vem sendo um diferencial. E hoje ele ganhou uma importante premiação. Tá aparecendo aí o Nenê segurando seu troféu de melhor jogador da Série B no mês de setembro. Isso mesmo, o Nenê ganhou essa premiação da CBF e do Campeonato Brasileiro Série B como o jogador do mês em setembro. Então, parabéns ao Nenê, né? Realmente foi o melhor jogador do mês de setembro, tá jogando muita bola e vai ganhar o do mês de outubro também, hein, Nenê? Vamos para cima do Náutico, vamos buscar aí mais essa vitória, que você seja fundamental de novo e consiga levar para casa também o melhor jogador de outubro, depois o melhor jogador de novembro, depois o melhor jogador do campeonato, que o Vasco vá para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E já que a gente está falando aqui dos jogos do Vasco, né? Tem o jogo domingo contra o Náutico, vou colocar na tela aí para você a sequência que o Vasco tem pela frente no Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrenta na 31ª rodada o Náutico no próximo domingo, depois tem o CSA em São Januário, depois visita o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas, depois recebe o Botafogo em São Januário, depois o Vitória também em São Januário, né? A 34ª e a 35ª rodada são em casa. Depois visita o Vila Nova fora de casa, recebe o Remo e termina contra o Londrina. São os próximos 8 jogos do Vasco. Eu acho que a gente tem aí 4 jogos que o Vasco tem obrigação de ganhar, que são os 4 últimos jogos, né? Que são contra times bem inferiores. E os próximos 4, né? Ali Náutico, CSA, Guarani e Botafogo, são jogos que serão mais complicados, mas que o Vasco também tem totais condições, né, de conseguir bons resultados. Então esses são os próximos jogos do Vasco. E falando aqui dessa partida contra o Náutico, inclusive terá a torcida do Vasco, né, nessa partida contra o Náutico. Um amigo meu lá de Recife, o Júnior, me mandou mensagem hoje falando que conseguiu comprar o ingresso. Foram disponibilizados aí 290 ingressos para a torcida do Vasco. E bom, a torcida do Vasco aqui do Rio de Janeiro também está preparando uma grande festa. Eu sei que a torcida lá de Recife, do Pernambuco, vai fazer a parte dela lá, mas aqui no Rio de Janeiro os torcedores também estão preparando aí uma rua de fogo lá no CT Moacir Barbosa, na Cidade de Deus. Quando o time estiver saindo a caminho do aeroporto, né, saindo do CT a caminho do aeroporto, vai ter ali aquela rua de fogo, a torcida vai estar lá para apoiar os jogadores, para dar aquele incentivo e promete ser uma festa muito bacana.
Vou colocar aqui a convocação, né? Foi uma convocação que a Força Jovem fez para esse evento no sábado. A Força Jovem postou o seguinte: atenção vascaínos, a diretoria da Força Jovem estará disponibilizando ônibus para os vascaínos que queiram ir ao CT, com passagem de ida e volta totalmente grátis. Toda a família vascaína está convidada, do coração infantil à velha guarda, do povão ao torcedor organizado. Vamos juntos levar o Vasco para mais uma decisão. Os ônibus sairão de São Januário às 9 horas e voltarão assim que cumprimos a missão de incentivarmos os jogadores. Atrás da Força Jovem só não vai quem já morreu, e sábado é dia do CT virar barreira. Vá de máscara e levem os seus sinalizadores. Uma outra convocação aqui da Força Jovem diz o seguinte: o rumo é vencer. Chegou a nossa vez de mostrarmos novamente que, aqui no Rio, a Cruz de Malta é predominante. Você está convocado para levar o Vasco da Gama a mais uma decisão. Sábado, às 10, no CT Moacir Barbosa. Vista sua farda, vá de máscara e leve o seu sinalizador. E ali tem o Pix também para as contribuições, né, para quem quiser doar para ajudar na festa. E bom, se a Força Jovem está preparando essa festa no CT, a Ira Jovem, outra organizada do Vasco da Gama, está preparando uma festa no aeroporto também para incentivar os jogadores. Então vai ter torcida no CT e mais tarde um pouquinho vai ter torcida também no aeroporto. A publicação da Ira Jovem diz o seguinte: todo jogo é uma decisão, rumo à vitória, vamos com tudo. Você está convocado para estar presente no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o popular Galeão, para apoiarmos a delegação antes de embarcar para o Recife, onde é o próximo jogo contra o Náutico. Sua presença é mais que confirmada. Sábado, à 1h30 da tarde, todos no Galeão, rumo ao acesso, pelo Vasco para o Vasco e com o Vasco, atenciosamente, diretoria da Ira Jovem. Então é isso, né? 10 horas da manhã. CT, Rua de Fogo, torcida incentivando os jogadores a caminho do aeroporto. 1h30 da tarde, também festa no aeroporto para incentivar os jogadores ali antes da viagem para Recife. Promessa de grande festa no Rio de Janeiro. Mais uma vez a torcida do Vasco aí demonstrando toda a sua força, né, e todo o seu amor ao clube. Bom, e ainda falando desse jogo contra o Náutico, hoje tivemos uma entrevista coletiva do Marquinhos Gabriel, que é um dos principais jogadores desde que o Fernando Diniz chegou, né? Ele conseguiu ali elevar o seu nível de atuação. O torcedor não tem muita paciência com o Marquinhos Gabriel, mas o Fernando Diniz tem muita confiança no jogador, e o Marquinhos ali falou sobre muita coisa nessa entrevista coletiva e a gente vai colocar aqui algumas partes. Primeiro, ele fala exatamente dessas críticas, né, que recebe do torcedor, que apesar dele ter números bons, o torcedor ainda tem muita desconfiança em cima do trabalho dele, e o Marquinhos contou como ele reage, né, a esse tipo de coisa. Questão de mídias sociais eu acabo deixando de lado, não acompanho muito. O meu único prazer é estar dentro de campo fazendo o meu melhor pela equipe que eu estou defendendo agora, que é o Vasco. E essa é a questão, trabalhar cada vez mais. Acho que os meus números, vou fazer o possível para melhorar, mas o que mais me cativa agora, o que eu mais quero é subir de divisão, colocar o Vasco na Série A, que não devia ter nem saído da Série A, então a gente tem que colocar o Vasco de novo lá. E a questão da parte física é resumida toda no trabalho, né? Acho que no futebol a gente não tem sorte, não tem nada mais do que trabalhar, que a gente vai conseguir nossos objetivos, tenho certeza, juntamente com o grupo aí, trabalhando forte, que a gente está no caminho certo. O jogador também falou sobre a expectativa para esse jogo contra o Náutico e também demonstrou preocupação com o setor defensivo, né? Com os gols que o Vasco sempre acaba tomando. Lá na frente, ele disse que a forma que o Fernando Diniz joga, os gols sempre acabam saindo, mas o Vasco tem que tomar cuidado em se preocupar, né, com a sua parte defensiva. Eu acho que é uma questão muito clara para a gente, né? A gente vai buscar a vitória a todo momento, mas claro que com o equilíbrio necessário. A gente vai atacar, mas o que a gente mais tem questões a resolver é na parte defensiva, né? O que a gente mais se preocupa é na parte defensiva. A gente sabe que a gente vai criar jogadas, que é o sistema que o Diniz usa, mas o que mais preocupa a gente é a nossa recomposição, que é o que o Diniz tem batido nessa tecla bastante com a gente. Se não tiver recomposição, a gente vai jogar mal, né, entre aspas, porque se a gente defender mal, a gente vai atacar mal. A gente precisa estar junto no campo para a gente defender bem.
eu acho que é esse equilíbrio que a gente tem que buscar lá em Recife para a gente conseguir a vitória. Bom, e para finalizar, Marquinhos Gabriel falou sobre os resultados da rodada, né? Porque não é só a gente aqui que fica secando não, não é só o torcedor não. O jogador também fica. O Marquinhos disse ali que acompanha a rodada, sabe que os resultados ajudaram, mas disse que se o Vasco não fizer a parte dele, nada disso adianta, né? O Vasco tem que fazer a sua parte. Então ele disse que tá ligadinho ali nos outros jogos, nos jogos que interessam ao Vasco, mas que também está mais preocupado em o Vasco fazer a parte dele dentro de campo. Eu acho que o nosso incentivo aqui é sempre buscar o acesso, né? Claro que a gente tem acompanhado todos os jogos e esses resultados aí foram bons para nós, mas se a gente não vencer o jogo contra o Náutico, não vai adiantar de nada as outras equipes empatar ou perder o jogo. Então a gente precisa fazer a nossa parte e até o final do campeonato a gente vai buscar isso. Como eu falei, sempre junto. O Vasco é uma equipe, então a gente precisa andar juntinho dentro de campo, fora de campo, com o nosso torcedor do nosso lado. É isso que tem acontecido, então a gente vai cada dia mais tá mais próximo do acesso aí se a gente continuar junto. E é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!